Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nesta última semana, o CEMADEM, um órgão que faz a prevenção de desastres naturais do Brasil, assinou um convênio com a Prefeitura de São José dos Campos para criar um aplicativo que vai auxiliar no combate ao coronavírus. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o Vitor Mamana, que é o responsável pelo desenvolvimento desse app, que vai, ou app, como alguns preferem, e vai explicar para a gente do que se trata. Bom dia, Vitor. Que aplicativo é esse? O que vocês estão oferecendo aí para o Comitê de Combate ao Coronavírus em São José dos Campos? Tá legal. Bom, primeiro eu sou um membro da equipe, né? A pessoa que está coordenando é a Regina Alvalá. Ela solicitou que eu fizesse essa conversa com vocês. Então, na verdade, é uma equipe de pessoas que está trabalhando. O aplicativo é um dos aspectos desse trabalho, né? O aspecto mais, vamos dizer, de fronteira, mais desafiador em termos tecnológicos, né? Mas em termos de análise de dados, coleta de dados e tratamento de dados, o mais desafiador é o tratamento dos dados que vem da prefeitura, e isso está sendo feito por uma equipe de cartógrafos, geógrafos, né, que trabalham lá no CEMADEM, engenheiros dessa área. E a gente, então, com essa possibilidade de receber os dados, tem como criar novas formas de análise para a prefeitura, complementando um trabalho que eles já estão fazendo lá. A gente acompanhou esse trabalho feito junto com o IPLAN, né? E um trabalho até muito bom, assim, em termos de estatísticos, né? Então é isso. Esse trabalho tem dois lados, né? Esse lado da coleta dos dados, do tratamento dos dados, da anonimização dos dados, e um trabalho de um aplicativo que ele depende também de parcerias. O CEMADEM não tem como missão manter em funcionamento uma infraestrutura de aplicativo, não faz parte da nossa... Aliás, o risco biológico também não era uma coisa que estava tão explícito no nosso trabalho. Ele foi agregado agora com a questão da pandemia, assim, tivemos que nos capacitar, teve todo um trabalho aí de correria, né, para poder catch up com os desafios, né, dessa área da pandemia. Eu não sou epidemiologista, então evito, né, falar de questões que possam fugir da minha competência, mas ao mesmo tempo nós tivemos que nos capacitar para poder pegar esses dados e levar esses dados para a população. Mas explica pra gente, Vitor, o aplicativo, ele recebe dados da prefeitura, dados sobre o quê? Sobre pessoas infectadas, e o que ele oferece? Quais são as ferramentas que ele proporciona para a prefeitura ou para a população? O aplicativo está numa fase de protótipo, a gente não disponibilizou ainda em grande escala, a gente está buscando parcerias, né, com outras instituições que possam nos ajudar a colocar ele em produção, né? E ele começou com um trabalho de benchmarking, porque eu brinco que além de uma pandemia de coronavírus, a gente tem uma pandemia de aplicativos também, né? Certo? Assim, se você for na internet, são centenas de aplicativos. Tá? E a gente percebeu que haveria oportunidade de colocar alguma coisa para ajudar a sociedade, né? E fomos, a primeira coisa, fazer um benchmark. Isso tomou algum tempo. Levantamos centenas, 105, 106, entre aplicativos e sites, né, diferentes, para a colocação dessas informações para a população. Fizemos um trabalho para entender o que cada um fazia, né? E encontramos algumas coisas geolocalizadas do tipo, você faz uma anamnese, uma autoanamnese, você verifica os seus sintomas e sobe para a rede,
E ali você, como tem pouco teste, né, está subnotificado, então a possibilidade de você subir os seus sintomas, as pessoas podem saber o que está acontecendo. A gente percebeu que isso é um pouco sujeito, pode ser um pouco sujeito a vandalismo de dados, a análises imprecisas, né? E quem que é o melhor agente para fazer essa subida de dados? É o profissional de saúde. Então, no momento inicial em que a gente especificou o aplicativo, a gente foi buscar como que funcionavam as unidades básicas de saúde, e isso é muito dinâmico também, entendeu? Então, tem que ter essa noção do quão dinâmico é isso, né? Um, um, e uma das características naquele momento, que é mais ou menos março, né, que nós identificamos era a triagem de pacientes para evitar que os pacientes convivessem no mesmo ambiente, né, estando com suspeita de coronavírus. Essa triagem era feita por um profissional na entrada da UBS, e esse profissional, isso eu estou falando de um caso que a gente estudou que foi Campinas, né? Esse profissional, então, ele subia dados de febre, né? E possivelmente de oximetria também. São dados importantes aí para identificar a situação do batimento cardíaco também. São os três principais, né? Então, a partir dessa conversa que tivemos com profissionais desses ambientes, a gente pensou o seguinte: a melhor pessoa para subir esses dados é o profissional de saúde, né? Muito embora o médico esteja muito sobrecarregado, normalmente o médico, pelo que a gente avaliou, não seria a pessoa para subir esses dados no ambiente da unidade básica, mas sim aquela pessoa que dá o suporte e faz a triagem. Então, muitos desses dados de triagem não estavam sendo registrados, né? E poderiam ser uma informação complementar. Essa informação complementar, ela pode funcionar para o profissional de saúde também, como pode funcionar como um dosímetro, tá, da exposição daquela UBS, né, ao longo do dia a pessoas com sintomas. Tá? E o Brasil hoje é um dos países com maior índice de... não sei como é que está nesse mês, mas ele chegou no mês passado a ser um dos países com maior índice de profissionais de saúde, né, contaminados e até em termos de óbito. Né? Então, esse dosímetro ele poderia ser um estímulo para o profissional de saúde subir os dados. Né? Então, tendo um celular disponível, né, o profissional de saúde poderia subir esses dados daquela triagem que ele faz logo na entrada. Então, os dados que vão alimentar o aplicativo são os dados da triagem das unidades básicas de saúde com relação a pacientes que apresentam sintomas e aqueles que não apresentam sintomas. E aí a gente teria assim, um indicativo de onde que está pegando, digamos assim. A ideia é ter uma espécie de um mapa da febre, né? Isso já existia no Ministério da Saúde, num dos sites de coronavírus do Ministério da Saúde que recentemente saiu do ar, eu não sei o motivo, né? Tinha uma ferramenta para isso, mas não era bem um aplicativo, tá? A ideia é que a gente tenha uma coisa um pouco mais prática para o profissional de saúde, que ele bate uma foto ali do cartão SUS, né? E aí ele pode obter os dados, embora o cartão SUS tenha algumas questões de identificação, redundâncias, tem uma série de problemas também com o cartão SUS, né? De repetição de números, e tem umas coisas também que tem que ser lidadas, né? Mas alguma forma de identificação, isso está sendo discutido, né? Como fazer. O paciente, naquele momento que ele faz a triagem, ele apresenta alguma forma de identificação. Essa forma de identificação já é anonimizada ali, né? Ela já sobe anonimizada, tá? Para o sistema. E com isso, a gente tem uma espécie de um Golden Register, né? Um registro de
daquela pessoa, da identidade daquela pessoa, mas que não permite saber quem ela é, né? Então, quando ela volta na UBS e ela vai passar pelo processo de triagem novamente, se houve alguma alteração na situação dela, essa alteração é gravada naquele mesmo registro, né? Tá certo? Mas a gente não sabe quem é aquela pessoa. Então, esse cuidado da anonimização, porque a gente não é custodiante de dados, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está valendo, mas nos preocupa muito, né? Tem toda uma questão do nosso plano diretor de tecnologia da informação no CEMADEM. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a forma como a gente armazena esses dados, né? E isso tem gerado todo um trabalho extra, né, que tem que ser feito na geração desse aplicativo. Já estamos lidando com isso na questão do dashboard, que é o mapa interativo da Covid no município de São José. Esses dados já estão anonimizados, né, eles já vêm anonimizados da prefeitura, mas são dados diferentes, são dados já de resultado de teste, né? A proposta do aplicativo é dados de triagem, né, como complemento aos dados de teste. Então, a gente teria esse mapa, né? Esse mapa não necessariamente é para as pessoas decidirem onde elas vão. Eu acho essa questão hoje, a cidade já está tomada de coronavírus, né? Então, tem isso também, né? Como a gente é um órgão público, tem que seguir certos ritos, e a pandemia está se alastrando, né? Então, hoje, já no momento inicial da especificação do aplicativo, a realidade já se ampliou muito, né? Hoje já não tem uma região da cidade que eu diria para você que não tem coronavírus, né? Agora, depois desse, você mencionou que está em fase de protótipo, né? Quando é que isso já vai estar sendo implementado, se é que já não está? Quando que vocês vão começar a disponibilizar isso para os profissionais de saúde e para a população também? Não sei se vocês vão permitir que a população veja os locais onde mais tem paciente com febre. Essa decisão sobre quem vai ver ou não, os dados são da prefeitura, né? Essa decisão é tomada pela prefeitura, evidentemente, né? Mas não estamos nem nesse estágio dessa tomada de decisão ainda na questão do aplicativo, muito embora na questão do mapa interativo, sim, já existem dados para serem disponibilizados, né? A questão de quanto tempo a gente vai levar, eu na verdade confesso que a gente depende muito de alguma parceria. Esse trabalho de divulgação é justamente na busca dessas parcerias, que essa parceria vai envolver certamente hospedagem, né, garantia de segurança da informação, uma série de aspectos do aplicativo que fogem um pouco à nossa missão e à nossa competência, né, tá certo? De disponibilização. Então, esse esforço do aplicativo tem sido de busca dessas parcerias e também de busca de financiamento para ampliação da equipe. Hoje a equipe é muito pequena, né? Muito, muito, muito pequena. Pensa numa equipe pequena, tá certo? Mas e boa parte da equipe hoje está focalizada na captura dos dados do município e principalmente nesse tratamento esse protocolo inicial de como proteger a identidade do cidadão. Então, no que diz respeito ao dashboard, que ele tem uma inovação que eu considero importante, porque ele vai permitir a visualização da Covid num nível de rua, né, na cidade, tá? Então você vai conseguir saber. E uma das questões que a gente está lidando é como criar um certo blurring, né, dessa informação, porque em nível de rua, de certa forma, você pode perder a privacidade. Né? Em regiões que são menos densamente povoadas, né, você sabe quem está doente a partir do mapa, né, certo? Então,
tem um trabalho desse que está sendo feito, de blurring, né, dos dados. E na questão do aplicativo, eu acredito que demore ainda um tempo até encontrar essa parceria e encontrar essa forma de disponibilizar o aplicativo em grande escala. Só para o nosso telespectador entender, você falou aí na questão da identificação do paciente, aquele que passou pela triagem, apesar de ter uma foto do cartão SUS dele incluso aí na identificação, ele não será, essa informação não será facilmente visualizada por qualquer pessoa. Não vai dar para ver o nome de quem teve febre, quem apresentou isso. E falando a respeito do mapa, se trata como dashboard, né? Esse mapa vocês estão tentando dar um jeito dele não mostrar especificamente a casa onde existe, para que as pessoas não saibam quem está doente ou não, é isso? Esse jeito já foi dado, né? A gente já tem lá um protocolo para fazer isso, né? Tá? E no caso do cartão SUS, a especificação é que o dado, quando ele subir, ele já está anonimizado. Ou seja, você nem guarda a foto do cidadão, tá? Perfeito. Você, assim, não tem nenhum interesse em guardar a foto do cidadão. O que tem interesse é guardar algum hash, né? Que a gente chama hash. Algum hash das informações de identificação do paciente, para que quando ele voltar, se ele fizer de novo aquele procedimento, né, de triagem, e aquele dado for diferente do dado inicial, vamos supor, ele veio numa semana, obteve um dado, depois ele veio 2 semanas depois, obteve outro dado diferente, eu tenho que atualizar o dado, esse dado tem que cair no mesmo registro, tá? Mas eu não sei quem é essa pessoa, tá? Que é o processo de criptografia, tá? Então, o que nós estamos buscando fazer, né, e trabalhando para transformar essa especificação em realidade, é que já no momento em que você captura as informações do cidadão, você já transforma isso numa informação criptografada. Não tem nem como recuperar isso depois, não tem como você voltar para trás para saber quem era, tá? Por outro lado, se essa mesma pessoa voltar na UBS e fizer o mesmo procedimento, ela vai cair naquele mesmo canalzinho e aquele dado vai ser guardado no lugar correto, tá certo? Então, essa questão da anonimização é crítica, né, na sociedade hoje. O cidadão tem que estar muito atento aos dados que são coletados dele, né, e estar muito atento quem é que está coletando esses dados. Isso vale para aplicativos de celular de empresas privadas, né, esses aplicativos de entrega rápida e uma série de coisas assim. O cidadão às vezes não sabe, mas ele está abrindo mão da privacidade dele num daqueles termos de uso, né? E isso hoje pode não fazer muita diferença. Qual é a importância disso? Não sei o quê. Mas no futuro pode ter sim um uso que é imprevisto, né? Pode ter uma forma de usar esses dados de uma forma imprevista. Então esse cuidado constante com a privacidade tem que alertar o cidadão, né, para ele não trocar o seu direito à privacidade pelo conforto. Uma última informação, vocês estão buscando parcerias de quem? Qualquer empresa na área de tecnologia pode colaborar? Entre em contato com o CEMADEM. Como é que está esse processo para tentar encontrar alguém que ajude? Eu acho que nós estamos buscando principalmente essa forma de ter não é só uma hospedagem, né? A hospedagem a gente pode conseguir de muitas formas, né? Mas esse sistema ele vai requerer certamente vai requerer uma constante manutenção, uma equipe maior para poder estar em grande escala nesse momento no país, né? Então estamos buscando parcerias público-privadas, né? E também o que realmente puder aparecer para complementar essa especificação e esse trabalho que nós fizemos já de prototipagem do aplicativo, tá certo? A ideia é disponibilizar o aplicativo para o país todo. Nós temos como fazer isso em pilotos, né, para a região aqui de São José, e tivemos conversas em Campinas também, né? Não, ainda nada fechado, não tem um convênio em São José, já tem um convênio, né? Tá certo? Mas no país todo, certamente esse aplicativo, uma vez estando funcionando, né, nesses pilotos, ele vai ser útil no Brasil todo e vai ser útil no futuro
para que o profissional de saúde tenha esse dosímetro de exposição para qualquer tipo de doença, né? Ele vai poder saber muito sobre a exposição que ele teve a partir disso aí, né? E, ao mesmo tempo, porque ele se sente motivado a ter esse dosímetro, a sociedade vai ter essas informações também, porque ele vai acabar subindo isso de uma forma natural, né? Então, é uma ferramenta que dá um conforto na hora da triagem, né, para o profissional, e isso eu acho que é um dos pontos fundamentais aí da nossa proposta, que se diferencia das outras que estão por aí, que também tem coisa muito boa. Eu acho que tem coisa já entrou muito rápido, né, para atendimento do cidadão, mas eu ainda não vi um aplicativo de Covid que tenha sido tão bem sucedido, entendeu? Desses de anamnese, né, o pessoal ainda não encontrou a utilidade, me parece, tão assim no dia a dia, né? Como é que você faz para uma pessoa olhar no dia a dia aquele instrumento, né? Então, é isso que foi o que norteou também a nossa especificação, né? E o protótipo que a gente está criando. O protótipo ele é baseado em Progressive Web Application, né? Que é você não baixa um aplicativo no seu celular, você usa como se fosse uma página. Isso para vencer algumas barreiras de instalação de aplicativos, né? Porque muitas vezes você não tem um celular que é capaz de instalar um aplicativo novo, já não tem mais memória para o aplicativo, né? Então, como é que você faz para a pessoa poder usar aquilo sem que ela tenha que abaixar alguma coisa, né, no seu celular? Então, esse também foi um cuidado que a gente observou, né, na especificação desse aplicativo. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Consciência. A gente deseja sucesso para mais essa ferramenta aí no combate à pandemia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informações para vocês. Tanto só, não sai daí. O Centro de Lançamentos de Alcântara realizou sua primeira atividade de 2020 no final do mês passado. Foi lançado um FTB, Foguete de Treinamento Básico, como parte da Operação Falcão 2020. A operação tem o apoio da Agência Espacial Brasileira e integra o cronograma de atividades do CLA neste ano. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, o lançamento serviu para exercitar as principais funções de comunicação, telemetria, rastreamento e gerenciamento dos procedimentos de segurança e comandos para lançamentos na base. O FTB é um foguete que utiliza combustível sólido e é estabilizado por 4 hastes aerodinâmicas. O sistema de lançamento emprega um casulo reutilizável que pode ser novamente empregado em outras operações para a integração do veículo junto à plataforma de lançamento. O lançamento aconteceu às 17h52 pelo horário de Brasília, com o veículo atingindo uma altitude máxima superior a 30 km em 1 minuto e 15 segundos. O tempo de voo total aproximado foi de 2 minutos e 44 segundos. E por falar em aeronáutica, um avião KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira foi usado para transportar profissionais de saúde das Forças Armadas, além de especialistas do Ministério da Saúde, para prestar atendimento médico às comunidades indígenas no estado de Roraima.
A missão, que faz parte da Operação Covid-19, aconteceu no final do mês passado. O FAB 2853 decolou da base aérea de Brasília ao 12h05, pousando na base aérea de Boa Vista às 17h30. Na capital roraimense, os profissionais de saúde embarcaram em uma aeronave C-105 Amazonas para prestar atendimento a comunidades de etnias Yanomami, Iekuana, Turepang, localizadas no extremo norte do Brasil, próximas à fronteira com a Venezuela. Em cerimônia virtual transmitida pelo YouTube, a Agência Espacial Brasileira assinou acordo de cooperação técnica com a empresa Mundugel para impulsionar o setor espacial brasileiro, segundo nota distribuída pela AEB. O objetivo seria, segundo a AEB, conectar profissionais, projetos e atrair investimentos para o desenvolvimento do setor e despertar o interesse da sociedade para temas espaciais. O presidente da AEB, Carlos Moura, e o fundador da Mundugel, Emerson Graneman, participaram da transmissão ao vivo. A AEB, Agência Espacial Brasileira, como órgão responsável no Brasil pela política espacial, pela coordenação dos entes que compõem o sistema, das entidades participantes, né, desenvolvimento das atividades espaciais no Brasil, e como a entidade também que representa o Brasil no exterior e promove aqui no Brasil as atividades de educação, de extensão a respeito do espaço, ela se sente orgulhosa em estabelecer essa parceria com o Mundugel, porque nós sabemos que nada pode ser feito em termos de políticas públicas se a sociedade não comprar essa ideia. E o que a gente percebe ao longo dos tempos é que o Programa Espacial Brasileiro ele não é tão conhecido pela sociedade como um todo, e se não é conhecido, não é devidamente valorizado e às vezes não tem nem a prioridade, nem os recursos de que precisa. Nós estamos vendo, nesse período difícil da pandemia, o quanto que nós dependemos de sistemas de comunicação, de sistemas que nos permitem eventos como esse, de enxergar um ou outro e celebrar um evento, assinar um documento dessa forma, em transmitir conhecimentos, todos os sistemas aí de delivery que não estão sendo tão essenciais nesse período. Isso mostra que o espaço já está inserido na realidade do cidadão. O que falta, às vezes, é a consciência disso, e a consciência de como isso está evoluindo rapidamente. Tradicionalmente, no Brasil, o setor de espaço ele tinha um viés muito mais de pesquisa e desenvolvimento, e a gente percebe no mundo que as entidades que trabalham com isso estão provocando uma revolução no espaço, né? Então, fala-se hoje no New Space, novas formas de desenvolver as atividades espaciais, entendendo o espaço como um negócio, como um mercado a ser explorado em função de todas as necessidades que nós temos. E essa mensagem que nós temos procurado trazer para o Brasil, de forma geral, mais especificamente para o setor de negócios, e foi assim que nós nos aproximamos do Mundugel. Nós realizamos já 3 fóruns para a indústria espacial brasileira, lá em São José dos Campos. Foi uma atitude pioneira, inovadora, mas revestida das limitações que normalmente um órgão público tem para realizar um evento desse tipo. E conhecendo o Mundugel e o profissionalismo com que essa entidade trabalha, não só com questões de espaço, mas de várias outras correlatas, nós descobrimos aí uma área de interseção que nos permitiu celebrar agora essa parceria, que certamente vai permitir, do lado da EB, nós cumprimos o nosso papel de difundir o que está acontecendo, de promover laços entre as entidades e de promover, quiçá, novos negócios que permitam à indústria espacial brasileira ter mais sustentabilidade e poder se inserir numa cadeia global de fornecimentos. Então, ficamos muito orgulhosos, agradecemos todo o entendimento, toda a construção que foi feita pela equipe da Mundugel com a nossa equipe, e agora vamos finalmente ouvir o Emerson, né, e depois formalizar essa parceria. Muito obrigado a todos.
Com o acordo firmado, está em fase de elaboração um plano de trabalho para a realização de eventos com foco na geração de negócios para o setor espacial brasileiro. A expectativa da EB é de gerar uma maior aproximação entre as empresas do país e as internacionais, de modo a incentivar a inserção da cadeia produtiva brasileira no cenário internacional espacial. Obrigado, boa tarde a todos. É isso, Carlos. A gente está muito feliz aqui na Mundo Geo para poder participar dessa construção de uma nova forma de disseminar para a sociedade os benefícios, né, do setor espacial. Concordo contigo, até então talvez fosse ainda um assunto ainda um pouco desconhecido da população. Então, a nossa missão aí é ajudar a EB a divulgar os benefícios das aplicações de vários usos da área espacial e também tentar atrair a iniciativa privada brasileira para que participe aí da cadeia produtiva do setor, tanto para atender eventuais demandas nacionais, como até se posicionar aí no mercado internacional, que a gente tem observado isso nos outros países, que há uma participação cada vez mais forte da iniciativa privada, e a gente espera contribuir com o nosso expertise, que é a parte de disseminação de conhecimento, a parte de realização de eventos tecnológicos, dentro desse período que contempla nosso acordo de cooperação. Esperamos que seja um sucesso aí, contem com a gente para ajudar a EB nesse propósito. Foi também por meio de uma live que o presidente da Agência Espacial Brasileira anunciou a assinatura de um convênio com a Universidade de Brasília. As instituições assinaram no início do mês um termo de execução descentralizada que prevê a promoção de ações de capacitação educacional e pesquisas correlatas por meio da realização de um programa de mestrado profissional em economia. Como foi já salientado nas palavras de abertura, o negócio espacial, se podemos dizer assim, tem evoluído muito. O professor destacou que a área de defesa e a área de espaço tem singularidades, é muito diferenciado de outros mercados, mas tudo isso está numa revolução muito grande, uma revolução tecnológica e também uma revolução nos modos de fazer. Então, é um período, digamos, revolucionário, assim como foi lá os anos 60, né, que se saiu de pequenos experimentos e o homem chegou na Lua em uma década. Nós também vivemos agora, nessa década, um período revolucionário em que as nossas ambições já extrapolam aqui o âmbito terrestre, já estamos falando em Lua, em Marte, e isso não é só mais ficção. Voltando aqui mais para o nosso mundo Brasil, nós temos sempre destacado que o programa espacial ou os sistemas espaciais, eles, na verdade, não são apenas um nicho de pesquisa e desenvolvimento, eles não são apenas aquela coisa lúdica que atrai crianças de 2 a 90 anos, mas são, sim, ferramentas, são uma infraestrutura para o país, que auxilia em ou viabiliza diversas políticas públicas, comunicação, educação, telemedicina e até esses meios que nós temos agora para nos comunicarmos quando todos estão isolados. Então, a nossa visão é de que o programa espacial ele já faz parte, ele já integra todas as comunidades, todos os países. Temos visto aqui nos nossos vizinhos, na América do Sul, também nos irmãos africanos, os governos já instituindo agências espaciais ou programas embrionários de sistemas espaciais, porque isso é necessário para a agricultura, para controle de fronteiras, para uma série de outras aplicações. E para quem tem dúvida que já usa sistema espacial, basta pedir uma comida por delivery ou usar um sistema de mobilidade urbana que já está integrado, já está usando sistema espacial. Então, dentro dessa visão mais atualizada e mais revolucionária do que é um programa espacial e de como nós, como governo, podemos efetivamente apoiar as diversas políticas públicas, é que nós, olhando para o perfil dos nossos colaboradores, identificamos que é importante, sim, investirmos mais nessa capacitação, olharmos esse lado da economia, olharmos esse lado de como fazer a política pública da forma mais efetiva, como foi muito bem apontada pelo professor. Então, dentro desse contexto, nós nos sentimos muito bem apoiados pela EB, nos sentimos orgulhosos
de estar estabelecendo essa parceria. Eu gostaria de fazer uma sugestão, se os senhores e as senhoras concordassem. Hoje estamos num dia triste para o setor espacial, porque faleceu aquele que é considerado o pioneiro ou o pai da foguetaria no Brasil, o engenheiro Jaime Boscov. Se formou no ITA nos anos 50 ainda, foi para a França, já seguia lá uma carreira de destaque, e foi convencido à época a voltar ao Brasil. Ele aceitou o desafio e foi ele o líder do desenvolvimento da família dos foguetes sonda. Depois, já no projeto do veículo lançador de satélites, ele foi o gerente desse projeto por vários anos e assim permaneceu até próximo do primeiro lançamento. Já estava aposentado, realmente era um pioneiro, mas foi uma pessoa que influenciou, eu diria até, gerações de profissionais da área espacial. Então, se me permitem, eu já faria uma sugestão para essa primeira turma, que, seguindo tradição de outras escolas, que essa turma adotasse como nome de batismo o nome Turma Jaime Boscov. Muito obrigado a todos, sucesso no empreendimento. Em tempos de pandemia, as ações promocionais têm sido uma tônica da Agência Espacial Brasileira, assim como de outros órgãos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Na última semana, a AEB lançou inclusive um novo vídeo institucional que você acompanha agora. Depois de 3 meses de trabalho, o comitê responsável por localizar candidatos ao cargo de novo diretor do INPE anunciou que recebeu 9 inscrições. O trabalho do comitê havia sido iniciado em março deste ano e o primeiro prazo de inscrição se encerrou em 31 de maio, sem o registro de interessados, conforme havíamos noticiado aqui no Brasil Consciência. O prazo para inscrições, então, foi prorrogado e encerrado novamente no último domingo, dia 5 de julho. Segundo informações divulgadas pelo INPE à imprensa, a lista ainda será homologada e só então os nomes dos interessados serão divulgados. O ex-presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo, preside a comissão. O Brasil Consciência havia solicitado informações sobre o processo de escolha do novo diretor à assessoria de imprensa do INPE na última segunda-feira, no dia seguinte ao fim do prazo, mas a assessoria não forneceu informações até o fechamento dessa edição. Dias antes, o programa havia entrevistado o tecnologista Gino Genaro, ex-membro do Conselho Técnico Científico do Instituto, sobre o processo de escolha do novo diretor e também sobre a reforma administrativa que vem sendo conduzida pela diretoria interina há aproximadamente um ano. Confira a entrevista completa com Gino Genaro. Gino, você já tinha cantado essa bola aí da última vez que a gente já conversou, né, sobre a abertura do processo, dizendo que dificilmente alguém se candidataria. Se não foi surpresa para você, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador por que você imaginava que isso aconteceria. Bom, boa tarde, Edmond. Obrigado pelo convite para a gente falar mais uma vez sobre esse assunto de tamanha importância para o INPE, né, que é tratar da sucessão na direção do Instituto, como você mesmo lembrou, de uma maneira fora do convencional, né, que foi a saída brusca, a exoneração brusca do Galvão por conta de desentendimentos com o presidente da República, todo o Brasil inteiro acompanhou aquilo, e desde então o INPE vem vivendo aí uma sucessão de atropelos nessa interinidade, né, e agora esse processo na busca de um diretor efetivo
para a instituição. Como você disse, né, foi instaurado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia o Comitê de Busca, que desde então vem aguardando, né, desde que lançou o edital, vem aguardando candidaturas de possíveis nomes para compor a lista tríplice que esse Comitê de Busca vai elaborar, para submetê-la ao ministro da Ciência e Tecnologia, que escolherá um dentre os 3 nomes dessa lista tríplice. Acontece que, no final do prazo, primeiramente estipulado pelo Comitê de Busca, aparentemente, nós não sabemos ao certo, ou não apareceu o número de candidatos suficientes para compor uma lista tríplice, que obviamente tem que ter 3 nomes, né? Portanto, vamos supor que tenham se candidatado 1 ou 2 pessoas, ou mesmo que tenha havido candidaturas suficientes, mas o Comitê de Busca também tem a prerrogativa de avaliar os currículos, os nomes de quem se candidataram ali até aquele período, e entender que não, que poderia abrir o prazo para haver mais alternativas para que eles, então, pudessem se debruçar e escolher os 3 que eles julgassem melhores para compor a lista tríplice. Então, nós não sabemos o que aconteceu. Há, por parte da comunidade do INPE em geral, uma interpretação de que o mais provável que tenha acontecido é essa primeira possibilidade, de que não tenha surgido o número de candidatos necessários para compor a lista tríplice. A razão, um dos motivos, são vários, mas um dos motivos é esse que nós já imaginávamos lá da última vez que nós conversamos. Conversando com várias pessoas da comunidade do INPE, inclusive colegas, né, que conversam no sentido de incentivar aquele ou um ou outro colega a se candidatar para esse processo, eles perceberam que havia uma resistência muito grande, seja porque as pessoas entendiam que era um processo muito fechado, ou seja, nada transparente, e que poderia haver um desgaste muito grande de ter que colocar o seu nome ali, elaborar um conjunto de propostas para a instituição para os próximos 4 anos e se expor de uma forma onde você sabe que está entrando num jogo de cartas marcadas, né? Então, isso aí passou pela avaliação de alguns colegas sondados à época, e a gente entende que isso sim pode ter sido um dos motivos que fizeram com que o Comitê de Busca tivesse que reabrir o prazo de inscrição de candidaturas. Vamos ver agora se até o término do prazo chega-se então, né, a um número de candidatos a ponto do comitê divulgar, né, elaborar e divulgar essa lista tríplice. Nós falamos da outra oportunidade. O INPE é um instituto de pesquisa, ele não é como uma universidade federal, na indicação do seu diretor, do seu reitor, e esse processo não é uma novidade, essa intransparência que está acontecendo agora, né, Gino? O que tem de diferente nesse momento, na sua opinião? Qual que é a situação? É a situação do país como um todo? É a forma como o Galvão saiu? O que mudou desse processo para os anteriores? Pois então, Edmond, a boa parte da comunidade do INPE tem uma visão. Bom, primeiro que a gente tem que ter a consciência do que significa um processo de escolha de um dirigente máximo de uma instituição via comitê de busca. Porque as pessoas podem imaginar que, por ser a escolha via comitê de busca, é um processo mais democrático, um processo né, que se assemelhe, ao menos, a uma eleição, por exemplo, como acontece nas universidades federais, onde há uma eleição das quais participam os estudantes, os técnicos administrativos, os professores, todos participam ali de uma votação para a escolha de um reitor. Não é a mesma coisa. Então, um comitê de busca, o ministro de Estado escolhe a dedo alguns chamados notáveis da comunidade científica, que vão, então, se debruçar nessa tarefa de elaborar a tríplice,
E aí eles vão atrás, vão entrevistar, vão analisar currículo, vão abrir processo de chamada de candidaturas. Se as pessoas não se candidatarem, eles podem convidar esse ou aquele que eles julguem importante para fazer parte dessa lista. Eles têm toda a prerrogativa, não é simplesmente ficar esperando que as pessoas se candidatem. Eles podem ir atrás. Então, e uma vez elaborada a lista tríplice, você submete ao ministro, que ainda tem a prerrogativa de escolher os 3 nomes, né? Então, disso aí a você ter uma eleição direta, tem uma distância muito grande. O que tem de diferente nesse processo atualmente que o torna ainda menos transparente e, portanto, menos aberto à participação da comunidade? É que no passado, quando o INPE escolheu seus diretores anteriores também via comitê de busca e elaboração de lista tríplice, nós já tivemos, por exemplo, situações em que o governo aceitou que a comunidade do INPE indicasse um nome para compor o comitê de busca. Então, isso aí já faz uma diferença muito grande. Nós solicitamos isso formalmente, o CTC, à época, nosso mandato no CTC acabou esse ano, o Conselho Técnico Científico do INPE, inclusive agora teve uma recente eleição e os novos membros eleitos estão apenas aguardando a nomeação dos novos membros. E, na época, o nosso CTC, do qual eu fazia parte, nós chegamos a fazer essa solicitação formal para o ministro, mas não tivemos uma resposta positiva, pelo contrário, ele compôs o comitê de busca escolhendo a dedo, sem colocar nenhum representante da comunidade. Uma outra grande diferença, mas isso nós ainda estamos por ver, mas pelo que a própria comitê de busca fez até o momento, nós não esperamos que vá acontecer o que aconteceu no passado, é que no passado os comitês de busca, eles tornavam clara a sua agenda de trabalho. Então, desde o primeiro momento em que eles eram designados, eles já colocavam um edital onde tinha prazo de inscrição de candidaturas, prazo de avaliação de currículos, prazo para que esses candidatos fizessem uma apresentação pública das suas propostas para a instituição, do seu programa de governo, digamos assim, para os 4 anos que eles vão permanecer à frente da instituição. E essa apresentação era feita ao comitê, mas aberta à participação de toda a comunidade, inclusive com uma ampla participação da comunidade, que lotava o auditório para acompanhar a apresentação dessas propostas de trabalho dos candidatos. Nós não sabemos se isso vai acontecer dessa vez. Até o momento, o comitê de busca não colocou nada, o que nos leva a crer, como não foi publicado um plano de trabalho com a agenda dos trabalhos, isso não está garantido. Então, isso torna o processo ainda menos democrático, ainda menos transparente, né? Desde que essa diretoria interina assumiu, essa característica a falta de diálogo aí tem sido uma reclamação constante de alguns trabalhadores. Concomitantemente à eleição e a todo esse processo, nós temos também em andamento uma reforma administrativa no INPE, uma mudança aí da estrutura que foi anunciada logo que chegou o novo diretor e que supostamente daria um novo dinamismo aos processos dentro da entidade, mas até o momento nós não tivemos notícia da conclusão desse processo e de quais seriam as mudanças efetivas que estariam sendo tomadas. Vocês dentro do INPE já estão sofrendo algum tipo de alteração na rotina de trabalho por conta da reforma administrativa? De certa forma, sim, Edmond. Esse é um outro aspecto que tem preocupado muito a comunidade do INPE, inclusive, recentemente, o próprio sindicato da nossa categoria soltou um artigo tratando dessa questão da reforma, da reestruturação administrativa do INPE, seja pela forma como a mesma se deu, com pouca discussão, e, na verdade, houve discussão, mas entre algumas pessoas da administração, os coordenadores gerais, dos então coordenadores gerais, se reuniram com algumas chefias, discutiram isso, mas não a ponto de ser realmente uma
o que se poderia dizer de um amplo debate institucional, primeiro acerca das necessidades de uma reestruturação desse porte, o que havia de bom e de ruim na estrutura atual, o que precisaria mudar. Isso não foi debatido com o conjunto da comunidade do INPE. O que, de certa forma, foi algo que nós não esperávamos, porque quando o diretor interino, pela primeira vez, reunido com a comunidade do INPE no auditório do LIT, colocou pela primeira vez que havia a intenção, que inclusive essa intenção partira do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, de que o INPE passasse por essa reestruturação, na oportunidade, eu me lembro que um dos pontos do que o diretor interino mencionou foi que ele colocou o esboço geral da ideia que o Ministério tinha dessa reestruturação, mas dizendo que o detalhamento daquela reestruturação se daria por meio de uma comissão de trabalho formada por membros da comunidade do INPE que iriam, então, se debruçar e detalhar aquela proposta de reestruturação. Pois bem, as discussões aconteceram somente entre chefias, coordenadores gerais e tudo mais, e, de fato, essa comissão de trabalho em nenhum momento foi criada. Tivemos notícia até de que algumas pessoas, a convite da administração, estariam contribuindo em algumas discussões, mas isso não chega a ser o que foi dito, né, pelo diretor interino, que era a criação de uma comissão de trabalho, o que pressuporia a designação de pessoas para essa comissão, uma comissão publicamente instituída, né, inclusive via portaria de designação. Isso não aconteceu. Então, de fato, não houve um debate que a comunidade almejava, de maneira que a reestruturação acabou vindo de roldão, meio que de cima para baixo. E qual é o status dela hoje? Isso também tem preocupado a comunidade. Nós tivemos a informação, sempre de maneira informal, porque nada foi divulgado formalmente sobre essa reestruturação ainda, o que é um outro ponto ruim, né? Porque a comunidade fica sabendo, mas ou extraoficialmente, mas nada é informado de maneira formal. E a notícia que se tem é que a reestruturação foi terminada, a sua versão final aqui no INPE, mandada para o Ministério em Brasília, e que se estaria aguardando apenas o ok do Ministério e, por conseguinte, a sua publicação no Diário Oficial, que é quando, então, ela passaria a viger oficialmente. Acontece que isso já aconteceu há algumas semanas, para mais de mês, de que essa proposta está no Ministério em Brasília, e até o momento não se sabe se por conta dos problemas da pandemia ou qualquer outro motivo, ou até cogita-se até, né, já houve mudança no Ministério, que deixou de ser Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O Ministério das Comunicações foi recriado nessa última semana, quer dizer, tudo isso muda o Ministério. Há quem diga que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, estaria aí na Berlinda para liberar uma vaga para também esse ministério ser cedido ao Centrão, para o governo querendo conquistar votos do Centrão, até para tentar barrar uma possível tentativa de impeachment contra esse governo. Então, eles estão atrás de votos. Então, tudo isso perturba aí o meio de campo, que pode explicar, pelo menos, esse atraso, pelo menos na expectativa do diretor interino, de que já tivesse essa reestruturação publicada e vigendo, né? Então, isso não aconteceu, já faz um bom tempo. E o que mais nos chama atenção é que, na prática, nós temos tido notícia de que o INPE já tem funcionado de acordo com essa nova estrutura, o que é algo absolutamente inesperado, né? Porque um dos aspectos básicos da administração pública, um dos pilares da administração, é que ela age em cima de um formalismo. Tudo que se faz na administração pública tem que ser de maneira formal, né? Você não pode ter uma instituição funcionando numa estrutura que não existe na prática, né? E o que nós temos notícia é que a direção do INPE já não se reúne mais com os atuais chefes e coordenadores gerais, e ele se reúne com aqueles que virão a ser os eventuais futuros
coordenadores no novo formato da estrutura, quando e se essa nova estrutura passar a viger. Então, isso é muito ruim, porque ao mesmo tempo que você tem a administração do INPE sendo gerida em cima de um formato que não existe, em lugar nenhum, não foi publicada, não existe, não é vigente, mas na prática está acontecendo, você ainda tem, por outro lado, os atuais gestores que ocupam os cargos no formato atual da estrutura do INPE e que na prática não respondem por mais nada. Então hoje você não responde mais para o meu chefe, eu respondo para aquele que poderá vir a ser o meu eventual futuro chefe. E o meu chefe atual já não está ali como algo simbólico. Então isso, para a administração pública em geral e para o INPE em particular, é algo muito negativo. Então, pelo menos o que se esperava era que tudo bem, fez a reestruturação, queria fazer, fez sem discussão da forma como foi implementada, mande para Brasília, mas aguarde a publicação no Diário Oficial até que então passe a ser trabalhado de acordo com a nova estrutura, né? Tudo isso tem prejudicado muito, né, criado uma coisa muito nebulosa na administração do INPE, e isso tem sido muito ruim para a instituição. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar os outros programas produzidos pela rádio do SINDICT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo produzido pelo Brasil Consciência, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você também na tela. Dúvidas, reclamações ou sugestões devem ser encaminhadas ao nosso endereço de e-mail, que está aí para você também na tela neste momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem.